Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de 218, da ação dos espíritos sobre a matéria, Livro dos Médiuns, capítulo 1. Então nós vamos dar sequência, mas primeiro nós vamos voltar um pouquinho só para que não percamos o sentido do comentário de Allan Kardec. Kardec nos diz assim: tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis. Nós já tecemos comentários a respeito dessa questão, mas retornamos a essa questão para de agora em diante, darmos sequência. Kardec continua: o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se, porém é a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações, como teremos ocasião de demonstrar por ora e por nos não anteciparmos no tocante aos fatos que havemos de relatar. Limitar-nos-emos a dizer que, quer durante sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Isso é Allan Kardec dizendo no Livro dos Médiuns. Há um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada, mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, O espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. É lógico que quanto mais evoluído, o espírito, mais
eteriza esse corpo etéreo que é o perispírito. É óbvio que na condição que nós nos encontramos, ele é mais grosseiro, mas necessário, né? É necessário a tudo que nós enfrentamos, é necessário ao nosso nível evolutivo. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem. Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito do homem, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. E Kardec continua: ele tem a forma humana e quando nos aparece é geralmente com a que revestiu o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este, ele conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Com pequenas diferenças quanto às particularidades, exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os grupos. Pelo menos é o que dizem os espíritos. Essa, igualmente, a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, há com que, em todos os tempos, se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem, mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada, do corpo, não é absoluta, amoga-se à vontade do espírito,
que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. E assim Kardec continua. Livre desse obstáculo que o comprimia, né? Então, livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua, de acordo com a vontade que sobre ele atua, a vontade do Espírito que o comanda. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o Espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Então, nós aqui recebemos o esclarecimento de Allan Kardec, né? Que, como nós já esclarecemos em vídeos anteriores, tudo depende do perispírito. Então, nós vamos voltar, olha só. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, né? Presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses. Aí está relacionado à evolução do espírito, à evolução do ser, o grau evolutivo. Por isso que o processo, nós costumamos dizer aqui que devido à desigualdade evolutiva. Então, é relativo, porque com cada um ocorre um fenômeno natural diferente de acordo com a sua evolução. O que ocorre comigo não ocorre com a outra pessoa que está ao meu lado e nem com o resto da humanidade que encontra-se na Terra. E o que ocorre com o resto da humanidade também não ocorre comigo, e assim sucessivamente, de acordo com a vontade que sobre ele atua, a vontade do Espírito, né? A evolução a qual ele se encontra. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em sendo necessário, né? Olha só para você ver,
é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, em ser necessário, é o caso dos espíritos. Vamos pensar dessa maneira. Dr. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, eles não têm necessidade de se apresentar como na época quando estiveram aqui no Corpísco, o professor Eurípides Barçanufo, em Sacramento, em 1918, deixou o Corpísco, e Dr. Bezerra de Menezes, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, no ano de 1900. Então, eles não têm necessidade de se apresentar a nós, aqui no Corpísco, como naquela época, por serem espíritos mais elevados, evoluídos, né? Eles estão num grau muito mais evoluído que toda a humanidade. Então vamos pensar assim, 1900, Dr. Bezerra vai para 122 anos que ele se encontra na pátria espiritual, né? E por aí também quase que aproxima 100 e poucos anos o professor Eurípides Barçanufo, mas eles, devido à nossa ignorância aqui no corpo físico, eles se apresentam como foram naquela época, como viveram aqui na Terra aqui naquela época. Mas eles só se apresentam, ainda eles só se apresenta graças às propriedades do perispírito, apesar que, com todo respeito, eu não sei, eu não posso afirmar se Dr. Bezerra de Menezes e se o professor Eurípides Barçanufo, se eles ainda possuem perispírito, como nós o conhecemos. Porque isso é um processo muito relativo, você entendeu? Nós desconhecemos a evolução desses seres. Então, até um certo nível evolutivo, o ser necessita não só do perispírito, como também de outros corpos que muitas pessoas desconhecem. Porque na literatura espírita nós temos conhecimento do corpo físico, do perispírito e do espírito. Mas não existe só esses três corpos. Existe um número incontável de outros corpos, mas não adianta a gente tecer comentário a respeito dessas questões, até porque o próprio Kardec mesmo, aqui no Livro dos Médiuns, ele nos orientou que tratar a respeito destas questões é perda de tempo. No nível evolutivo qual nós nos encontramos, isso é perda de tempo. Há coisas muito mais importantes para que possamos nos preocupar, né? Mas existe milhares, número incontável de corpos que acompanha, né, que faz parte da constituição
espiritual do eu de cada um. Só que dizer isso é o mesmo que assinar o boletim de óbito, né? Como dizer isso é o mesmo que, vamos dizer, se Galileu e Galilei, quando ele afirmou que a Terra não era o centro do universo e que a Terra era que circundava o Sol e não o Sol que circundava a Terra. Então todos nós sabemos o que aconteceu com Galileu Galilei por ele ter dito isso, né? Então aqui também dizendo isso, dizendo que não existe só 3 corpos, e sim um número incontável, e que todos fazem parte da constituição espiritual do eu de cada um, é o mesmo que assinar o atestado de óbito. Mas eu não me preocupo com essa questão, não. Não me preocupo mesmo. Por quê? Porque um dia a astronomia, a ciência astronômica, né, a astronomia, eles viram que Galileu Galilei estava certo. Então nada melhor que o tempo, nada melhor que a evolução de cada um, para que daqui uns 10 mil anos, 15 mil anos, 20 mil anos, as pessoas venham a pensar, vamos assim dizer, nossa, que interessante, né? Nós não temos só 3 corpos, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Nós temos mais tantas centenas de corpos, como um doido no ano de 2022 havia dito, né? Havia comentado. Então, nada melhor que o tempo para mostrar essa questão. Aí você pode me perguntar assim, mas por que Kardec e os bons espíritos não trataram desse assunto? Nós temos que entender, gente, que a doutrina dos espíritos é uma gota num contra-gota num oceano, condizente ao nível evolutivo nosso, o qual todos nós possuímos. Não adianta você querer ensinar inglês, alemão, russo, né? Não adianta você querer ensinar esses idiomas todos a uma criança que acabou de nascer, que ainda encontra-se no berço. Não adianta. E essa é a condição da humanidade. A humanidade ainda não deixou o berço em matéria de evolução. Então, como você chega ali e começa a conversar com aquela criança que acabou de nascer, faz 2 dias que a criança acabou de nascer, e você começa a conversar com aquela criança em inglês? Se nem o português ela consegue entender, quanto mais o inglês. Então, essa criança somos nós. Nós nos encontramos no princípio da evolução, no princípio do raciocínio, no princípio do bom senso, no princípio da inteligência, no princípio da cultura. Nós nos encontramos no princípio de
tudo ainda. Então não adianta bater, entendeu? Na tecla várias vezes, porque é devagarinho, né? Devagarinho. Nada melhor que o tempo. Mas o mais importante disso tudo é que nós nos encontramos a caminho. Já nos encontramos na condição de hominal. Isso é muito importante porque existe uma distância muito longa entre os hominídeos, né? E do hominídeo para com o hominal. Hominídeo. Até nós, uma distância muito grande. Pois não disseram os bons espíritos que do animal para nós é uma distância mesma de nós para Deus? Então nós temos que ir assim com um pouco de cautela, com um pouco de prudência, de bom senso, entendendo que nos encontramos a caminho da evolução, né? Na condição de Homo sapiens, na condição de hominal. Isso é uma bênção, né?